Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o sistema reprodutor feminino, tá? Então, o objetivo da nossa aula hoje é a gente identificar essas estruturas, né? Quais são as estruturas que compõem esse sistema reprodutor, né, feminino, e qual é a fisiologia dele. Então, como que é o funcionamento desse sistema, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quais órgãos, né, quais estruturas a gente tem que compõem, né, esse sistema reprodutor. Então, a gente precisa pensar que nós temos dois ovários, nós temos duas tubas uterinas, que antigamente eram chamadas de trompas de falópio. A gente tem um útero, uma vagina e a vulva, né? Mais para frente vai ter um desenho que vai mostrar melhor ali o que eu quero dizer com vulva, tá? Mas só para a gente já identificar, é que vulva vai ser toda essa genitália mais, toda essa parte externa, tá? Então, qual é a função ou quais as funções desse sistema reprodutor feminino, né? É justamente a gente ter, né, essa ovulação, a gente secretar esse óvulo para que ele possa ser fecundado, para que eu tenha ali, né, uma gestação, para que eu possa fornecer um meio, né, para o crescimento e desenvolvimento desse ser ali dentro, né, desse feto. E aí, na sequência, então, o parto, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai ver na nossa disciplina, durante, né, no decorrer da nossa disciplina. Então por isso que é importante a gente conhecer essas estruturas, né? O que eu tenho ali que compõe esse sistema reprodutor feminino, tá? Então, quando a gente aqui nessa imagem anterior, ó, dá para vocês verem um pouco de como que é essa divisão, tá? Então aqui, ó, trompa de falópio, os ovários, o útero, o colo uterino, a vagina, tá? E aí aqui é como se a gente estivesse olhando essa mulher de lado, tá? Então aqui a gente tem a parte posterior, né? E aqui a gente tem a parte anterior, tá? Então aqui a gente tem, ó, o útero, né? Temos lá as trompas, os ovários, né? A gente vai ter bexiga, tá? Então, o que a gente vai focar aqui é nessa parte da anatomia desse sistema reprodutor feminino. Então, o que compõe esse sistema reprodutor feminino? Bom, aqui um desenho mais recortadinho também, como se a gente estivesse olhando lá a parte interna, olhando essa mulher de frente, né? Então, aqui a gente vai ter o fundo do útero, então só cuidado, porque muitas vezes as pessoas acham assim, o fundo do útero é a parte de baixo, né? Porque como o nome diz, fundo. Mas não, tá? Essa parte aqui superior, mais arredondada, tá? Então, isso aqui é que a gente vai chamar de fundo de útero, beleza? Então, aqui a gente tem as trompas, né? Ou as tubas uterinas, a gente tem os ovários, a gente tem o canal vaginal ou a vagina, o colo uterino, tá? Então, são estruturas que vão compor esse sistema reprodutor. Aqui, então, um desenho, você olhando também essa mulher de frente, como se ela estivesse na posição de litotomia, né? Lembram lá do que é uma posição de litotomia? Resgatem aí. Então, ela vai estar deitada, né? Como se a gente estivesse olhando para ela nessa posição de litotomia, e aí toda essa região a gente vai chamar de vulva, tá? Então, essa genitália externa, ela vai ser delimitada e protegida por pregas cutâneas, né? Que a gente tem lá os grandes lábios e os pequenos lábios, tá? E aí, nesse espaço entre os grandes lábios, né, entre os pequenos lábios, está um vestíbulo da vagina, tá? Que aí é bem essa região aqui, ó, tá? Um pouquinho acima a gente vai ter o que a gente chama de clitóris, né? A gente também tem lá as glândulas de Bartholin, que também fazem parte, né? A gente tem lá a uretra, que é por onde sai a urina, né, dessa mulher. Aqui é a entrada, então, desse canal vaginal, tá? Então, tudo isso aqui é o que vai compor, então, a vulva, tá? Que a gente vai denominar de vulva, beleza? Tá, e aí quando a gente pensa na vagina, a gente vai pensar o seguinte, ó. Então, eu tenho lá, né, essa aqui são as partes mais internas, né, dessa mulher. E aqui eu tenho, então, a parte externa entrando
para essa parte interna. Então, esse canal, o canal vaginal, ele vai variar, o tamanho dele vai variar, tá? Então, né, algumas literaturas trazem ali de 8 a 10 centímetros de comprimento, né? O que a gente precisa entender é que essas paredes, elas têm uma certa elasticidade, né? Ligando, então, essa vagina, né? Essa parte externa ao colo uterino. Então, é por ali que o bebê vai passar, né? Quando a gente fala em trabalho em parto fisiológico, né? Então, é por ali que ele vai passar, tá? Contém de cada lado, então, de sua abertura, porém, internamente, duas glândulas, que é o que a gente chama de glândulas de Bartholin, tá? E para que servem essas glândulas, né? Essas glândulas, elas vão ser responsáveis pela lubrificação dessa genitália, né? Então, é ela que vai secretar né, um muco que vai ajudar a mulher a não sentir tanta dor no momento, por exemplo, né? Da penetração, tá? E o clitóris, né, que mais acima lá, que a gente já falou dele, ele vai ser uma parte onde geralmente a mulher, né, é o que a gente chama de órgão do prazer, onde ela tem grande sensibilidade, tá? Então, qual é a função da vagina, né, em si? Então, ela é onde vai haver, né, fisiologicamente falando, tá bom, gente? É onde vai haver a penetração, né, onde esse pênis ele vai ser onde ele vai penetrar, onde a gente vai ter ali a deposição de espermatozoides, né, a ejaculação desse homem. E além dela possibilitar essa penetração, ela também vai facilitar, né, a expulsão da menstruação e também da saída do bebê ali na hora do parto, como a gente já tinha mencionado, tá? E o útero, né? Para que serve o útero? O que é esse útero? Né? Então, a gente precisa pensar que ele é um órgão que é oco, né? Então, ele está ali na cavidade pélvica, ele está na parte anterior da bexiga e posterior ao reto. Ele tem uma parede muscular espessa, que é o que a gente vai chamar de miométrio, e ele tem uma forma de pera, só que essa pera ela estaria de cabeça para baixo, né? Ela estaria ali invertida, se a gente olhar aqui, ó. Nessa foto aqui, acho que fica até melhor para a gente ver. Tá? Então, aqui é como se a gente estivesse olhando uma pera de cabeça para baixo, tá? Ele é revestido, então, por um tecido que a gente vai chamar de endométrio, né? E ele está dividido lá entre fundo, que é essa parte superior arredondada, o corpo, né? O istmo e o cérvix. O que é o cérvix? É o colo uterino, tá? Então, é por isso que a gente fala lá ectocérvix, endocérvix, quando a gente for abordar um pouco sobre o Papa Nicolau, né? Ou o exame citopatológico, tá? E aí a gente tem esse útero dividido, né, histologicamente em 3 camadas que a gente vai dizer, que é o peritônio visceral, o miométrio e o endométrio. Tá? Então, o peritônio visceral é a parte mais externa, é a camada mais externa desse útero. O miométrio é a parte intermediária, né? É a parte mais espessa. O endométrio já é a parte mais interna, que é ali, né, que vai haver a nutrição desse feto, o crescimento desse feto, se houver essa fecundação, ou vai haver a descamação, né, desse endométrio, no caso de não haver uma fecundação, que é o que a gente vai chamar de menstruação, tá? Uma coisa que é importante a gente ressaltar, eu até deixei aqui em rosinha, né? Que é uma musculatura com capacidade de distensão e contração, né? Por quê? Porque quando a gente engravida, ele não vai fazer essa distensão, depois ele não tem que contrair, a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente for falar de parto, né? Que para a gente ter um colo de útero dilatado, é importante que eu tenha contração, né? Tá? Então, ele tem essas duas capacidades, tanto de aumentar de tamanho, ele se distender e também de contrair, tá? E aí, nele ainda, a gente tem, então, o colo do útero, que é essa região aqui, ó, bem no final do canal vaginal e início desse útero, tá? E é justamente aqui que é um local bem típico de ação do HPV, né? Do vírus da herpes, tá? Do papilomavírus, na verdade, papilomavírus humano. Então, ele pode ser depositado, né? Geralmente é ali que vão aparecer essas primeiras lesões, tá?
Aqui, então, só para a gente entender as camadas, ó, então, perímetro, essa camada mais externa, miométrio, essa camada mais intermediária, e endométrio, essa camada mais interna, que vai estar em contato ali com o feto, né, placenta, na verdade, nutrindo e facilitando o crescimento desse feto, tá? Então, aqui, ó, então se a gente olhar essa imagem, aqui a gente tem o quê? Os órgãos externos. Então, a gente vai dizer que isso aqui é o quê? A vulva, certo? Aqui a gente está olhando já na forma mais, os órgãos, né, as estruturas mais internas, tá? Então, lá, ó, o útero, os ovários, as tubas, tá? O colo uterino, e aqui eu estaria saindo nesse canal vaginal para chegar aqui, beleza? Aqui uma imagem, então, só para mostrar um pouco, né, dessa tuba uterina. Então, o que é essa tuba uterina, né? Então, ela faz essa ligação entre os ovários e o útero, né? E é justamente nessa porção dela, geralmente a gente fala ali no primeiro terço, né, dessa tuba, é que tem a fecundação. Então, a mulher, ela vai ovular, esse óvulo, ela vai liberar, né, vai ser liberado quando ele estiver maduro, e aí vai encontrar, então, esses espermatozoides, tá? Então, aqui a gente vai ter esse processo de fecundação, a gente vai passar ali alguns dias até haver a anidação, que é a implantação desse óvulo fecundado ali, né, nessa camada do útero, tá? Então, a tuba uterina são 2 ductos que medem mais ou menos, né, cerca de 10 centímetros de comprimento, que une o ovário ao útero, como eu já tinha falado. Uma coisa também que é legal a gente falar é que o epitélio dele é revestido por cílios, né, células ciliadas, que é justamente o que vai ajudar a fazer o movimento para ir migrando esse óvulo, né? Os batimentos, então, desses cílios, eles são microscópicos e são eles que impelem lá o gameta feminino até o útero, ou seja, são eles que vão empurrando esse óvulo até o útero, tá? Tá subdividido, então, em 4 partes, né? Desde o útero até o ovário. Então, a gente tem lá a parte uterina, istmo, ampola e infundíbulo, tá? Então, qual é a função dessa tuba? Receber esse óvulo e levar ele em direção ao útero. Lembrar que o óvulo, ele vem de onde? Né? Dos ovários, tá? Então, aqui, ó, só um desenho pra gente poder reforçar, ó. Então, aqui eu tenho o útero, né? Essa porção inicial, a gente vai ter a parte uterina, na sequência o istmo, a ampola nessa curvatura, né? E o infundíbulo. Só lembrando que aqui dentro a gente vai ter cílios, né? Para facilitar essa locomoção, né? Ou esse fluxo desses óvulos indo em direção ao útero, tá? Então, geralmente, no terço, né, distal dessa tuba que vai acontecer a fecundação, né, onde o espermatozoide vai encontrar esse óvulo, tá? E aí, então, esses cílios que vão ajudar essa locomoção, né, desse óvulo fecundado ou desse embrião, caminhando ali para pro útero, tá? Tá, beleza. E os ovários, então? O que eles são? Quais são as funções, né, deles? Então, a gente chama, né, os ovários, vocês também podem ouvir, como gônadas femininas, tá? Então, o que seria essas gônadas? Se vocês veem, né, em alguma literatura lá, gônadas femininas. Essas gônadas nada mais é do que os ovários, tá? Então, os ovários, eles são responsáveis pelos gametas femininos. Quem são os gametas femininos? Né? Então, dá um tempinho aí para vocês pensarem, pausa aí o vídeo e pensem quem são os gametas femininos. São os nossos óvulos, né? Tá? Então, é nele que vai ser produzido, né, esses óvulos, tá? E também os hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona, tá? Então, a gente produz esses hormônios dentro do nosso corpo, né? Claro, a gente tem lá, a gente vai ver nas próximas aulas, né? A questão da pílula, são hormônios sintéticos que não são produzidos, não são iguaizinhos ao que é produzido no nosso corpo, tá? É o que a gente chama de hormônio sintético, beleza? No final do desenvolvimento embrionário, então, de uma mulher, né, de uma menina, a gente já tem todas essas células que vão se transformar nos óvulos, tá? Então, é por isso que às vezes vocês escutam assim, a mulher tem prazo de validade, né? Por quê? Porque quanto mais idade a gente vai tendo, mais velhos, né, os nossos óvulos também vão ficando, né? Então, alguns riscos, eles vão aumentando,
tá? Então, é por isso que a gente fala, porque a gente já nasce com todas essas células que vão ser amadurecidas, né? Gradualmente, ali mês a mês, né? E ser liberadas ali na forma de óvulos, tá? Então, voltando aqui. Então, mensalmente, um folículo desse vai maturar, né? Vai completar o seu desenvolvimento, vai se romper e vai liberar esse ovócito, que é o que a gente vai chamar de ovulação. Então, aqui eu trouxe um pouco de um formato mais lúdico para a gente poder enxergar. Então, as células, elas já vão estar aqui. O que vai acontecer é que a ação desses hormônios, né, em determinada fase do ciclo menstrual, que a gente vai ver mais para frente, ela vai fazer com que esse folículo, ele amadureça e se rompa, né, liberando esse óvulo, tá? Que a gente também vai chamar de ovócito 2. Então, aqui é o que acontece ali, tô ovulando. O que é tô ovulando? Tô liberando esse óvulo, né, que tá ali pronto, teoricamente, para ser fecundado, tá? E aí, depois, esse ovócito, né, aqui, ele vai regredindo, vai formando um corpo amarelo e o próprio organismo vai absorvê-lo, tá? E aí a gente tem, então, esses hormônios, né? A gente tem dois hormônios, que é o FSH e o LH, né? Que vão atuar justamente no amadurecimento desses folículos e na liberação desses óvulos, tá? Então, eu tenho lá o folículo estimulante, que é o FSH, e o luteinizante, que é o LH. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa grande quantidade né, de LH do luteinizante, ele vai fazer com que esse folículo amadureça e libere, então, esse óvulo, né? E aí eu vou ter a morte ali dos demais folículos e que vão parar de produzir, né? Vão deixar de produzir estrogênio. Então, meu nível de estrogênio ali vai diminuir, tá? Então, por isso que quando a gente fala sobre o pulso, né? O que é esse pulso? É um pico de LH que a gente tem. Então, ele é um dos mais importantes fatores que vai estar envolvido com a nossa ovulação. Por quê? Porque ele vai fazer com que esse folículo ele amadureça para, na sequência, liberar esse óvulo, né? Que é o que a gente vai chamar de ovulação, tá? Aí aqui, ó, um dos diversos folículos maduros encontrados nos ovários, sob influência da alta concentração de luteinizante, rompe-se e libera o óvulo para fora do ovário. É a ovulação. A partir desse momento, todos os demais folículos maduros passam imediatamente a entrar no processo de degeneração, deixando então de produzir estrogênio. Então, eu vou ter uma queda nessa produção de estrogênio, tá? E aí, esses folículos, então, né, que vão se degenerando, a gente vai ter o que a gente chama lá de corpo lúteo, né? É um corpo lúteo que a gente chama, devido a essa regressão que a gente vai ter, dessa degeneração que a gente vai ter, tá? Então, esses folículos, né, degenerando-se, eles transformam-se no tecido fibroso e gorduroso, né, que é o folículo que ovulou e não se degenera. O folículo que ovulou, ele não se degenera imediatamente, ele tem um processo um pouco mais longo, né, mais duradouro ali, tá? Durante mais ou menos umas 2 semanas, ele sobrevive ainda na forma de um corpo amarelo, né, que é esse aqui, ó, tá? Que a gente vai chamar de corpo lúteo. E durante essas 2 semanas, então, né, nessa fase aí de corpo lúteo, ele vai continuar produzindo grande quantidade tanto de estrogênio quanto de progesterona. Então, basicamente, ele que vai continuar essa produção desses hormônios femininos, tá? Com a degeneração, então, do corpo lúteo, cai significativamente o nível de estrogênio e progesterona, né? E aí vem, então, a menstruação. Então, se esse ovário, se esse óvulo, ele não foi fecundado, eu vou ter uma queda nesses hormônios. Então, se eu tenho uma queda nesses hormônios, eu vou ter o que a gente chama de menstruação, que é a descamação desse endométrio. Beleza? Então, a queda desses 2 hormônios faz com que a hipófise comece a ser estimulada a secretar de novo o FSH. E aí, esse FSH, que é o folículo estimulante, vai promover nos ovários o desenvolvimento de novos folículos. Então, vai pegar lá os folículos que a gente já tem, né? Que a gente já nasceu com eles, lembra que eu falei? Ele vai amadurecendo mês a mês. Então, menstruei, ovulei, não foi fecundado, vou menstruar. Daí a hipófise vai receber um chamado, né? Igual tá aqui, ó. Não, acho que eu não coloquei aqui, mas a hipófise ela vai receber um start para
voltar a produzir esse FSH, tá? Então, isso geralmente vai se repetir em torno de 28 dias durante toda a vida fértil dessa mulher. Por isso que a gente fala que é comum, né? O mais comum é um ciclo de 28 dias, né? Um ciclo menstrual de 28 dias, mas não é uma regra, tá, gente? Tem mulheres que vão variar, tá? Esses ciclos, tá? Então, aqui, esses dois hormônios, né, o estrogênio e a progesterona, então eles vão ser responsáveis, né, pelo desenvolvimento sexual dessa mulher e pelo ciclo menstrual. Então, aqui eu vou ter lá, ó, o estrogênio aqui em amarelinho e a progesterona aqui em roxinho, né? Então, se eu tenho lá na fase folicular, que é a fase do amadurecimento, então eu tenho estrogênio sendo liberado, né? Eu vou ter lá um pico de estrogênio. E se esse óvulo ele não for fecundado, essa produção de estrogênio vai diminuir, a de progesterona vai aumentar, e aí eu vou ter a descamação desse endométrio, levando então ali a menstruação, tá? Então, como que a gente divide isso, né? A gente divide, ó, em fase proliferativa, que é quando eu tenho ali, né, esses folículos sendo amadurecidos. Depois eu tenho a fase secretória ou folicular, que é a liberação desse óvulo. E, por terceiro, né, se esse óvulo ele não foi fecundado, a gente vai ter ali a fase menstrual, né, que é quando as mulheres, como dizem, né, sangram, tá? Então, durante toda essa fase, né, de desenvolvimento e crescimento desses folículos, a cada ciclo, o estrogênio ele vai ser secretado por esses folículos que estão em crescimento, tá? E aí isso vai fazer, então, com que haja uma proliferação ali desse endométrio. Então, vai espessar esse endométrio, né? Essa camada do endométrio ela vai ficar mais grossa, né? Vai ficar mais espessa. E aí, não havendo a fecundação, a anidação ali, essa camada vai ser eliminada, né? Que é a fase menstrual, então, que a gente vai dizer. As células endometriais, então, elas se proliferam, né? E o endométrio se torna mais espesso. Os vasos sanguíneos dilatam, proporcionando um fluxo sanguíneo maior. As glândulas endometriais desenvolvem-se, tornando-se mais longas e tortuosas, tá? Então, isso a gente vai acontecer nessa fase, que é a fase proliferativa, tá? Então, nessa fase proliferativa, dura mais ou menos ali em torno de 11 dias, tá? Depois eu passo para a fase folicular, né? Que é a fase lá que começa geralmente a partir do 12º dia, tá? Isso pensando numa mulher com um ciclo menstrual de 28 dias, tá bom? Então, passou essa ovulação, a gente vai entrar nessa outra fase, né? Que é a fase intensa de secreção, né, das glândulas de atividade secretória ali das glândulas endometriais. Então, essa secreção ela vai ser estimulada, né, pelos altos níveis de progesterona e de estrogênio, ambos sendo secretados, então, ali por aquele corpo lúteo. Lembra que é aquele corpo amarelo que vai regredindo, tá? E na sequência, então, a gente entra na fase menstrual, que é quando, então, vem essa descamação do endométrio, que é o que a gente vai chamar de menstruação, tá? Que ele vai ocorrer justamente pela contração da parede dos vasos, que levam a uma isquemia, uma necrose, né? E, consequentemente, essa descamação. Então, aqui é só para tentar mostrar para vocês, ó. Então, eu tenho lá o hipotálamo, né, ativando a hipófise a produzir os hormônios gonadotróficos, né, nas gônadas femininas, no caso, né, o FSH e o LH, folículo estimulante e o luteinizante. Folículo estimulante, o que ele vai fazer? Estimular o crescimento desse folículo, fazer com que ele amadureça, né? À medida que ele está crescendo e amadurecendo, ele vai liberando estrogênio, Então, por isso que a gente tem um pico de estrogênio aqui, tá? E aí, beleza. Então, aqui, ó, percebam que vai espessando essa parede do útero, tá? É como se não, né? É fisiológico. Ele tá preparando todo esse útero para receber um embrião, tá? Aí, aqui eu tenho, então, a fase de ovulação. Então, esse óvulo, ele vai ser, né? Esse folículo, ele vai ser rompido e vai liberar esse óvulo. Geralmente, num ciclo de 28 dias, isso vai acontecer em torno do 14º dia, essa ovulação, né? E aí, depois disso, ele vai involuindo, né? Então, ele vai diminuindo, né? Virando esse corpo amarelo, que vai liberando mais o quê? Progesterona do que o estrogênio, né? Então, eu vou ter mais progesterona, mais estrogênio do que o estrogênio. E,
Consequentemente, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter lá, vou voltar para cá, para essa fase inicial, que é a fase da menstruação, que eu vou ter a descamação desse tecido, né, desse endométrio. Beleza? Então, se a gente pensar num ciclo de 28 dias, né, um ciclo menstrual de 28 dias, vamos imaginar então que eu tenho aqui, pera lá, os primeiros 5 dias aqui, ó, a menstruação, né? Então, descamou meu endométrio, né? Os próximos dias ali, né, eu vou ter, então, o que a gente chama de dias inférteis, né? Porque, assim, diminui a chance de eu estar ovulando aqui, tá? E meu corpo vai estar movimentando toda essa questão hormonal para que eu consiga, então, fazer com que esse óvulo, né, esse folículo, ele amadureça e libere esse óvulo, tá? Então, aqui, ó, a fase ovulatória vai geralmente do 11º ao 18º dia, com uma tensão maior aqui, ó, no 14º, né, que é bem no meio desse ciclo. Então, esses dias aqui, então, 2, 3 dias para frente, a gente vai considerar como período fértil, né, que essa mulher tem uma chance maior de engravidar. É claro que tem algumas coisas, né? Se essa mulher ela não usa hormônio, quando a gente for falar lá do planejamento familiar, a gente vai conseguir identificar também, né? Pelos métodos comportamentais, o que altera nesse corpo, né? Dessa mulher, tá? Nessa estrutura. E os dias seguintes, então, que é a fase lútea, que aquele corpo vai evoluindo, vai virando corpo amarelo, né? Aquele folículo, na verdade, vai evoluindo, vai virando esse corpo amarelo. Encerra-se ali no 28º dia e aí a gente volta o ciclo todo de novo, desde que não haja fecundação, tá? Então, só é importante lembrar isso. Então, a gente tem lá as funções, né, do estrogênio, eu coloquei aqui algumas, então ela vai fazendo com que, né, essa vagina aumente, que haja o desenvolvimento dos lábios, que faz com que o púbis, né, possa se cobrir de pelos. Então, se a gente começar a pensar ali na fase da adolescência, da puberdade, né, a ação desse estrogênio, ela vai aumentando, onde a gente vai tendo esses desenvolvimentos. Tá? Provoca o desenvolvimento das mamas e proliferação dos seus elementos glandulares, leva o tecido adiposo a concentrar-se, né, em nós mulheres, geralmente em quadril, coxa, o que dá esse arredondamento mais típico, né, do nosso sexo feminino. Os quadris tendem a se alargarem, induz as células de muitos locais do organismo a proliferar. Tá? Então, aqui eu coloquei, ó, engrossamento da voz, desenvolvimento e proliferação, né, de células aqui da mama, alargamento do quadril, crescimento dos pelos, crescimento ósseo, né, também com rápida calcificação, tá? Então, aqui são algumas funções do estrogênio que o nosso próprio corpo produz, né? E aí a gente tem algumas funções também aqui da progesterona. Então, ela está relacionada com a preparação do útero, né? Para que aceite esse embrião, prepare esse útero para que esse embrião possa ter condições de crescer, né? Ali dentro. Inibe a contração uterina, né? Por quê? Porque aí, se eu não tenho contração, teoricamente, eu também vou impedir que haja expulsão desse embrião, né? Desse óvulo que foi fecundado, tá? Ou também desse feto em desenvolvimento, que já está num estágio um pouco mais avançado, né? E a preparação das mamas, então, para a secreção látea. Então, veja que amamentar, gente, não é só assim, eu quero amamentar e pronto, né? A gente tem uma ação hormonal que envolve toda essa questão da amamentação e que, consequentemente, também está ligado com a nossa saúde mental, né? Com o nosso bem-estar. Se eu estou fazendo algo ou estou passando por uma situação estressante, isso tende a interferir nesse processo, tá? Então, aqui só para a gente relembrar um pouco da estrutura da mama, né? Então, aqui a gente tem em amarelinho o tecido adiposo, né? Que a gente vai chamar de gordura. Vocês chamam, né, às vezes de gordura. A gente tem aqui o mamilo, né, os ductos e as glândulas, tá? O que é importante só a gente poder pensar quando a gente fala em amamentação? O leite, ele não é estoque, ele é fábrica. Então, quanto mais eu tenho um estímulo, né, de sucção, mais produção de leite eu tendo a ter, porque o corpo está entendendo que ele está precisando produzir, porque está tendo muita saída, digamos assim. Tá? Então, a gente precisa pensar nisso, beleza? Então, a progesterona, ela também vai impedir as contrações uterinas, né? E pedir que haja ali um trabalho de parto prematuro, né? Que expulse esse feto ali que esteja em desenvolvimento, né?
vai atuar no espessamento do endométrio, aumentar a vascularização desse endométrio e o surgimento de numerosas glândulas produtoras de glicogênio, né? O que? Energia, tá? E aí, né? Então, o que são essas glândulas mamárias, né? O que compõe essas glândulas mamárias? Então, a gente precisa pensar que glândula, ela produz o quê, né? Hormônios, né? Eu tenho envolvido ali hormônios, tá? Então, essas glândulas mamárias, elas são glândulas exócrinas, né? Que a gente chama de túbulo alveolar compostas. E aí a gente vai ter aqui 3 estruturas basicamente que vai compor essa glândula mamária, né? Que é o mamilo, essa região aqui onde geralmente o bebê ele vai abocanhar, né? A gente vai ter a parte secretora e os ductos lactóforos, né? Onde a gente vai ter toda a produção e o encaminhamento, né? Digamos assim, desse leite, tá? Para a saída desse seio, né? Dessa mama, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma mama, aqui eu tenho a areola. Então, a areola é essa parte mais arredondada, né? Pigmentada também, que tem uma diferença de pigmentação. O mamilo é o que a gente vulgarmente chama aí de bico do peito, né? Tá? A gente tem os ductos, então, né? Os seios lactíferos, os ductos, que são pequenos vasos, olha, que vai ligar, então, a esses alvéolos, tá? Então, isso aqui vai encher, né? Vai fazer essa produção, vai encher de leite, e esse leite vai ser conduzido para o meio externo, para esse bebê ou para a ordenha. Por isso que a gente fala no engurgitamento, né? Se essa mulher ela tem uma produção excessiva e não está sendo liberado, a gente pode ter o que vai acontecer, né? Que é o engurgitamento mamário, o que vocês comentaram lá, que é. Como é que vocês comentaram? Empedrado, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Então, os alvéolos é onde é produzido o leite, tá? Tá aqui, ó, em azulzinho, beleza? Os ductos, que são esses pequenos vasos aqui, ó, tá vendo? Eles vão transportar o leite até o seio lactífero. O seio lactífero já é essa parte mais calibrosa, né? Aqui vai ser armazenado esse leite para que ele seja ejetado, né? Para que haja a ejeção desse leite, tá? E aí esse leite pode ser ejetado, né? Através de uma ordenha manual, através de uma ordenha com uma bomba, né, de ordenha mesmo. E aí essa bomba ela pode também ser manual, pode ser elétrica, ou vai ser ordenhado, ou vai ser ejetado, né, pela sucção do bebê, tá? Então, são essas partes aqui da mama que estão envolvidas com a lactação, ou seja, com a amamentação, tá? Então, a areola, né, como eu já tinha falado, é essa parte aqui ao redor, ó. Então, se a gente olhar esse seio aqui de lado, né, aqui, ó, essa parte aqui é a areola e aqui é o que a gente vai chamar de mamilo ou que alguns chamam de bico do peito, né? Então, é por aqui que vai haver essa passagem de leite, né, para a boca do bebê ou, como eu falei lá, para a ordenha, tá? Então, é isso que a gente vai ter em relação a um pouco da anatomia e fisiologia dessa mama, tá? Agora, quando a gente olha, né, para esse sistema reprodutor feminino, a gente precisa pensar que nós já nascemos com ele, teoricamente, né? Se a gente for falar, ele vai se desenvolvendo ao longo que a idade vai avançando, né? Então, na infância, a gente tem uma vulva um pouquinho diferente, ela vai amadurecendo, né? Até a gente chegar lá no climatério, na menopausa, tá? Então, essa vulva ali, né? Quando a gente fala na infância, ela se apresenta mais arredondado, né? Ainda não vai ter pelos, né? A gente tem os grandes lábios, eles não se abrem espontaneamente, geralmente a gente vai precisar, né? Nós que precisamos separá-los. Os pequenos lábios, o clitóris, o meato urinário e o ímen não são facilmente visíveis, isso eu tô falando na infância, tá? As mamas não estão desenvolvidas, né? Então, a gente não tem lá, geralmente a gente não tem na infância essa mama, a gente tem na puberdade que começa a ter essa mama. Cada vez mais a gente está tendo, né, casos de puberdade precoce, tá? Devido a questões hormonais, enfim. Mas quando a gente pensa na infância, a gente ainda não tem, tá? Não há qualquer função genital, os ovários não secretam hormônios e na vagina não há muco,
beleza? Aí, quando a gente passa a pensar na puberdade, a gente vai começar a ver que tem, então, a maturação desses primeiros folículos. Se eu tenho a maturação desses primeiros folículos, essa menina ela já está pronta para engravidar, né? Então, esse folículo ele vai amadurecer, ele vai romper, vai liberar esse óvulo. A partir do momento que eu ovulo, eu tenho, então, chances de engravidar, né? E aí começa também a produção de muco, né, no colo uterino. E a gente tem ali, geralmente a gente vai olhar ali para a menarca, né? Lembram o que é menarca? Até deixei aqui para vocês, ó. É a primeira menstruação, né? Então, geralmente a gente usa essa primeira menstruação, geralmente a gente não usa, né, na verdade, essa primeira menstruação como regra ali para dizer que ela tá ovulando, tá? Pois a gente pode ter algum espessamento, né, ali desse endométrio, mas a gente pode ter ali, por exemplo, menstrua um mês, aí fica 3, 4 dias sem menstruar, sem menstruar, depois essa menstruação retorna, tá? Então, só tomar cuidado um pouco com isso. Então, só essa primeira menstruação a gente já não caracteriza como sendo ali, né, então, uma ovulação propriamente dita, né, que ela já está ovulando ali de forma regular, tá? E deixei aqui alguns termos, então, para vocês, telarca, pubarca e menarca, tá? Quando a gente pensa, então, na idade adulta, né, para menopausa, a gente tem lá em torno dos 45 a 50 anos, que é quando a gente esgota, né, o estoque do nosso folículo, dos nossos folículos, né? Então, isso vai acontecer pela mudança de hormônio, né? Que o nosso corpo vai começando a modificar essa produção. Esses sintomas, então, eles vão estar também vinculados à qualidade de vida dessa mulher. A gente vai começar a ter um espaçamento entre as menstruações, né? Ondas de calor, nervosismo. Aí a gente vai discutir isso mais lá pra frente, quando a gente for falar de climatério e menopausa, né? Então, essa mulher, ela tende a ter uma atrofia da vagina, um ressecamento dessa vagina e tende a ter mais dor, né? Que é o que a gente chama de dispaurenia no momento ali de ter relação sexual, tá? Pessoal, é isso que a gente tinha para conversar hoje. Se tiverem dúvidas, anotem aí para a gente poder conversar na quinta-feira, né? Um pouquinho antes da gente iniciar a nossa aula, a gente pode tirar essas dúvidas, tá bom? Um abraço e bons estudos para vocês.